especial que nós podemos estar aqui nesse momento. Então, é um grande presente, é uma grande oportunidade, e que o Senhor possa falar nos corações aqui, através de nós, que eu vou compartilhar aqui com a igreja, né? O pastor Walter passa para a gente um esboço, e é uma bênção, porque nos dá direção, assim, nos dá uma orientação para poder preparar mais focado na meta, aqui na pretensão dele. E eu quero convidar a igreja para nós lermos, né, a Filipenses, capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 1. Nós vamos ler, mas pode ficar sentado que eu vou lendo com a igreja e nós vamos explanando aqui esse tópico do capítulo 1. Na verdade, o Senhor Deus abençoou de uma maneira extraordinária, que é amanhã dessa terça-feira. É puxado, mas a gente sabe que a rotina puxada não é só para mim, é para todo mundo. Então, o Senhor nos deu essa oportunidade. Em Filipenses, capítulo 1, Paulo fala assim, né? Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo já dando uma saudação aqui para os filipenses, né, aos filipenses, que é o costume de Paulo, na verdade, é a saudação nos primeiros versículos, para poder dar as boas-vindas, recomendar e falar, cumprimentar, já é uma característica das cartas mesmo de Paulo. O versículo 3, ele fala, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Versículo 3, então, eu vou seguindo, obrigado, Eliabe, eu vou seguir aqui, então, e aí, quando eu for explanando, eu vou pedir nesses versículos aí. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, aqui está, eu li até o versículo 11, oração de Paulo, né, pelos filipenses, e eu vou dar sequência aqui no nosso comentário, porque o que a gente pretende aqui é compartilhar com a igreja, né, e aprender junto com a igreja nessa noite, que as experiências triunfantes de Paulo, eu vou explanar aqui, esse capítulo 1 é a minha pretensão, as experiências triunfantes de Paulo não afastou, né, a prisão de Paulo não afastou ele da sua pena de escrever. Achei muito bacana o roteiro que o pastor Walter passou para mim. Então, a prisão não afastou Paulo da sua pena de escrever, a caneta dele, a prisão, a tribulação, a dificuldade não afastou ele das escritas, das anotações, das orientações que ele queria registrar, das cartas, não afastou Paulo das suas orações, não afastou Paulo do seu propósito, não afastou Paulo dos seus prospectos, ou seja, da sua visão, dos seus planos, dos seus projetos, e não afastou do seu púlpito, que ele tem a posição dele, né, de exortar, de orientar, de ensinar a igreja, e ele manteve firme essa postura dele, mesmo na prisão. Então, até o pastor passou um roteiro maior para mim aqui, mas eu preparei com base nessa primeira parte, pastor Walter. Olha só, igreja. Seria uma maravilha se nós, mesmo diante das tribulações, nós não nos afastássemos
das nossas anotações, das nossas escritas, dos nossos registros, das nossas composições. Ontem eu estava ouvindo um pouquinho uma parte aqui da vigília e via que a irmã que estava cantando falando que compôs um hino ontem, né? Ontem mesmo, ontem de manhã ela compôs e à noite ela estava cantando aqui na vigília. Olha só, então, que bênção. Mesmo assim, se a gente, diante das tribulações, diante das dificuldades, nós nos espelhamos em Paulo, que ele não deixou, ele não abandonou a posição dele de escrever, de exortar, de ensinar, de ser exemplo, mesmo na tribulação. E os hinos da harpa cristã, né, divinamente inspirados, os hinos da harpa cristã, tem um hino que fala que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então, na tribulação, na dificuldade, a gente encontra força não em nós, no Senhor. Porque o próprio Paulo, né, nos fala claramente, né, que quando ele estava forte, então ele estava fraco. Se eu estiver sentindo força em mim mesmo, então eu estou fraco. Porque eu não tenho nada para oferecer de mim mesmo. No ramo profissional, se eu tenho muito a oferecer, mesmo assim, se eu confiar só no meu esforço, só no meu potencial, eu ainda vou deixar a desejar. Vamos pensar, né, num super profissional. Mesmo no ramo aí no secular, a gente pode ser um super profissional, mas eu ainda posso deixar a desejar. Porque vai ter alguém que é superior, vai ter alguém que ensina melhor, vai ter alguém que trabalha melhor. Né? Suponho que eu seja um profissional da área da marcenaria ou da serraria, não sei. Aí nós temos ali, né, o pastor fera ali nessa área, de mexer com móveis e madeira, mas certamente tem alguém que tem mais habilidade, mais experiência. Então, Paulo deixa claro que, quando ele se sente forte em si mesmo, então ele é fraco. Não tem nada para oferecer. Então, eu não tenho nada para oferecer de mim mesmo. Porém, se eu sinto que sou fraco, então, sim, Deus é forte através... aí Deus me usa. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quanto menos eu tenho... quanto mais consciência eu tenho de que nada sou, mais Deus opera. Porque mais espaço eu dou para Deus. Se eu sou muito alto, se eu sou autossuficiente, se eu sou muito completo, muito bom, então não tem espaço para Deus agir. Não precisa de Deus. João 3:30. João 3:30, por favor. Então, igreja, Paulo fala que quando ele estava fraco assim, aí ele era forte. Ele tem de ficar cada vez mais importante, e eu menos que ele cresça ou diminua. Isso. É necessário que Deus cresça ou diminua. Bom, aqui meu pai mesmo, ele fala muito que ele ensinou a gente no Evangelho. Meu pai não está na igreja, né, mas ele ensinou a gente na igreja. E se fosse preciso a gente apanhar para ir para a igreja e apanhar. Então ele mesmo ali, às vezes, não tendo condição, não indo à igreja, não estava ali com aquela disposição, mas ele levava, ele às vezes esperava lá, porque a gente congregava longe, e ele ensinou a estar na igreja. Ensinou que que deveria estar na casa de Deus, aqui juntamente com os irmãos, congregando. Isso foi importante. Porque ele podia, tudo bem que aí não foi com um exemplo, mas foi pela misericórdia de Deus que nós firmamos o caminho. Mas ele ensinou, ele queria que estivesse. Ele não pegou na mão e caminhou junto, mas ele queria que estivesse. Tá? E ele fala para a gente, né, ele fala para mim, para nós, que para a gente cantar a música da harpa. Porque acaba que eu sou invocado pra caramba com os rock. De verdade, né? Às vezes até exagero aqui, eu fico recuando para não agredir os irmãos que estão aqui perto de mim. E de vez em sempre o Eliabe fala que está baixo o som, e a guitarra não está ouvindo lá atrás, e eu fico com medo. E eu vou abaixando devagarzinho, o Alexandre fala comigo que está baixo. E aí, de verdade, eu gostando dos rock, querendo tocar os rockão pesado,
E meu pai fala assim, toquem da harpa, toquem da harpa, toquem da harpa. Então, na minha visão, né, o rock é de Deus, sim, o negócio que os ritmos foram criados para louvar a Deus, mas o homem que distorce. O homem distorce é tudo. Tudo. Não é só o ritmo, não. Não é só a música, não. O homem distorce tudo. Aqui na palavra de Deus fala o que é para ser feito, mas o homem distorce e acha que está certo. E ele falava, cantem da harpa, toquem da harpa, toquem da harpa. E o hino da harpa é o hino 126, né? Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. É porque o que, igreja? É porque nós estamos mal. Na tribulação a gente está mal. Na enfermidade a gente está mal. Então você precisa de buscar refúgio. Eu tenho dó daquela pessoa que não crê em Deus, que não espera em Deus, na enfermidade. Eu não imagino onde ele busca força. Então vai definhando, até o momento que ele não tem mais energia, não tem mais prazer, não tem mais esperança, porque ele quer esperar no médico, quer esperar no organismo dele, e na enfermidade é o momento que Deus, ainda bem que na enfermidade, pelo menos a gente intensifica, mas deveríamos sempre buscar o Senhor e aproximar do Senhor. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Usar o nosso recurso para a gente consolar um irmão, porque Paulo nos deu o exemplo de que ele não abriu mão da pena que ele estava escrevendo ali, das cartas, do papel, dos recursos que ele tinha ali, do que fosse possível. Paulo não desistiu, não abriu mão, mesmo na tribulação. E a gente tem o recurso, então a gente pode usar o recurso para compartilhar uma mensagem de ânimo. Nós temos exemplo de pessoas que estão sempre mandando mensagem para nós, aí pelo celular, sempre está animando, está sempre edificando a igreja, edificando o próximo. Então nós temos sim muito mais recurso do que Paulo e podemos fazer bom uso desse recurso. Orientar, né, a gente não precisa só de fazer assim, só de consolar, só de falar palavras de ânimo, palavras de motivação, não é só isso. A gente também tem que corrigir, tem que exortar. Nesse sentido, né, eu ainda fico bastante acanhado, pastor, quando eu tenho que corrigir alguém. Então, eu tenho certeza absoluta, né, que em todas as áreas da minha vida, que eu ainda tenho que crescer e amadurecer e aprender, essa é uma das áreas que eu admito que eu fico com muito receio de ter que chamar a atenção de alguém. Então, Deus vai trabalhar essa parte na minha pessoa ainda. Né, porque a gente fica muito constrangido. Eu preciso chamar a atenção de alguém e eu falo assim, meu Deus. E eu passo a volta e ainda falo assim, não, mas Deus vai dar a estratégia certa. Igreja, Paulo nos deixa claro aqui no exemplo da palavra de Deus, que ele escreve aqui inspirado, que não é só na bonança que o líder, que o servo de Deus, que o instrumento de Deus, que o ministro de Deus vai edificar, vai instruir ou vai até exortar. Não é só na bonança. Aqui é mais tranquilo. Sim, quando as coisas estão bem, quando está tudo mais tranquilo, mais em paz, é mais fácil de orientar, de instruir, de ensinar. Mas Paulo deixa claro que não é só na bonança. Como Paulo estava vivendo uma situação difícil, vivendo uma situação precária, certamente sem comida direito, sem conforto algum, sofrendo, apanhando, triste, né, nas coisas materiais, mas a esperança do Senhor, a paz de Deus aqui no coração dele, não deixava ele desfalecer. Mas ele deixa claro que não é só na bonança que a gente vai ministrar, ensinar, orientar ou até mesmo exortar. Porque o líder é assim, né, igreja? O líder, o ministro, ele pode estar passando por dificuldades, mas ele tem que buscar a energia e força do Senhor para poder ministrar e amparar e ajudar alguém que, por exemplo, pode estar ainda na mesma situação dele. Ele pode estar mal, igual José no Egito ali, por exemplo, José que estava preso,
mas ele estava instruindo e edificando e abençoando as pessoas ao redor dele. Paulo deixa claro que não é só na bonança, na dificuldade também o ministro, o servo de Deus, o líder, todos nós temos que amparar o nosso irmão, instruir, orientar ou até exortar, mesmo que tenha que aprender um pouquinho ainda, né, e aperfeiçoar essa área da vida dele aí, né? Paulo deixa claro aqui também, né, nessa primeira parte aqui, que ele não abandonou as orações pela igreja, pelos irmãos de Filipos. Buscar força no Senhor, né, para orar pelo nosso irmão. Buscar no Senhor esse ânimo, essa energia para orar pelo nosso irmão. No versículo 3 até o versículo 11 aqui, é a oração de Paulo pelos filipenses. Do versículo 3 até o versículo 11, aqui de Filipenses 1, é a oração de Paulo pelos filipenses. Mesmo nas provações intensas, ele orava pelos seus irmãos. Romanos 1, versículo 8, Romanos 1, 8, nós temos mais um exemplo aqui de Paulo orando, né, pelos, olha lá, em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Aqui naquela outra terça que eu falei, eu citei sobre Paulo orando pela igreja, elogiando os filipenses, agradecido pelo respaldo que ele tinha dos filipenses. E aqui em Romanos, Paulo dá mais um exemplo. Em Coríntios tem outros versículos aqui também que cita Paulo orando pela igreja. O líder orando pela igreja, e em contrapartida, né, os seus liderados orando por ele. Orando, levando mantimentos, mostrando que estava preocupado por ele, dando os braços mesmo. Então, se o líder estava orando em situações críticas ali pela sua igreja, mostrando o amor, mostrando o carinho, mostrando a preocupação, é Paulo orando aqui em Filipenses 1, versículo 3 até o 11, em contrapartida, a igreja cuidando dele, zelando em oração, de verdade, na igreja. Eu lembro, igreja, eu me recordo, né, eu até falei isso aqui algumas vezes, eu sentia fortemente a cobertura espiritual da igreja quando eu estava internado lá em julho do ano passado, pensando, né, que eu já ia encontrar com Deus, mas pedindo a Deus mais um prazinho. Eu não estava com pressa, eu queria subir com a igreja toda, mas assim, se Deus chamar antes, né, a gente vai também agradecido, mas prefiro subir com a igreja toda. Aí eu lá no hospital e sentindo a cobertura espiritual de uma maneira extraordinária. Glória a Deus, porque eu sentia muita gente orando. Então eu imagino Paulo, então eu falei isso já algumas vezes aqui na igreja, eu imagino Paulo ali, passando por maus momentos e sentindo o carinho da igreja. Do jeito que ele orava pela igreja, pelos cristãos ali de Filipos, ele também sendo retribuído ali, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, confortando e alegrando o coração dele. Tá? Então, ele mostra que deve orar, e a igreja, em contrapartida, intercede por ele. E leva mantimentos, e leva roupa, e leva o que precisa, se não tinha possibilidade lá, mas eu falo aqui hoje, no nosso dia a dia, na nossa igreja, amparando o nosso líder, amparando o nosso pastor. Ele ora pela igreja, a igreja ora por ele, a igreja ora, caminha, a igreja cresce, igual o pastor Walter fala aqui para a gente. Tá? Aqui, tá, em Romanos 12, 2, Paulo deixa claro para a gente também aqui que não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês, ou seja, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. A verdadeira intenção, né? A verdadeira intenção de Paulo é deixar, assim, esclarecer para a igreja que ela precisa conhecer a vontade de Deus.
E tem que experimentar da vontade de Deus, que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. A nossa vontade está aqui, mas a nossa vontade tem que estar embaixo da vontade de Deus, tem que estar na decisão dele. Paulo insistia, então a verdadeira intenção de Paulo é que a igreja experimente isso. Somando aí, pastor Abson, a questão de Elias. Há uma linha de pensamento dos estudiosos de que Elias, a depressão que aconteceu com Elias, após ele vencer ali os profetas de Baal, ele entrou numa depressão. Qual foi o sentido que há uma possibilidade de ter feito com que Elias bateu em retirada com o desafio de Jezabel? Porque ele se sentiu sozinho. Ele imaginou que se sentiu sozinho. Ele venceu uma batalha. É a mesma coisa nós. Quando nós nos sentimos sozinhos na batalha, o ser humano é frágil. Então, há uma possibilidade de Elias ter tido essa depressão porque ele se sentiu sozinho. Mas só que ele esqueceu que tinha 7.000 judeus que não dobrou o joelho, estava orando. Eu lembrei o que você falou, que você sentiu quando você estava no hospital e a igreja intercedendo. O caso que aconteceu com Elias foi isso aí. 7.000 israelitas não dobrou os joelhos diante, de Baal. Só que ele não sabia. E ele clamou o povo, pediu o povo não apareceu. Ele se sentiu sozinho. É uma linha de pensamento de que Elias sentiu essa depressão, bateu em retirada, após vencer. Como que um homem vence 850 profetas, e depois uma mulher lança um desafio a ele, que ela ameaçou ele, e ele pegou e bateu em retirada. Há uma hipótese de que seja uma das linhas que eles falam, qual foi a depressão que ele ficou muito perdido diante da situação, mas ele esqueceu que tinha o povo de Israel, não dobrou, 7.000 israelitas não dobrou o joelho, estava orando por ele. Olha, é uma situação importante, isso que você falou aí, a igreja intercedendo. É o quê? Um processo da unidade, imperativo da unidade. Interessante, pastor Walter, que a unidade não se produz, se mantém, igual o senhor falou aqui. Interessante. Não, exato. Então, o exemplo que o pastor Walter fala aqui, que o profeta tinha alguém ali que estava também apoiando ele, intercedendo por ele. Em unidade, igreja. Efésios 1:12. Efésios 1:12, por favor, Eliabe. Efésios 1:12. Está ali, Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Nós, assim como Paulo ensinou, vamos esperar em Cristo. Porque esperando em Cristo não há decepção, não há frustração. Não há decepção. Esperar em mim mesmo, eu vou me frustrar, vou me decepcionar. Esperar no meu superior, esperar no homem, eu vou me frustrar e vou me decepcionar. Então, que o Senhor possa me ensinar cada vez e nos ensinar que a questão de esperar no homem, a gente pode se frustrar. Mas Paulo ensina que esperança em Cristo não há frustração. Não há frustração. Paulo não desistiu do seu propósito. Bateu na tecla. Por isso que Paulo, ele é um exemplo para nós. Eu falo por mim, eu não sei, igreja, eu não sei. Deus vai transformando, então Deus vai nos dando força, porque quando vem as dificuldades batendo de frente mesmo, você tem que segurar firme no propósito. E Paulo mostra para a gente aqui, a partir do versículo 12. Põe no versículo 12, por favor, Eliabe. Filipenses 1:12. Que Paulo não abriu mão do seu propósito. Está difícil? As lutas estão judiando mesmo, estão batendo de frente, mas Paulo não desistiu do propósito dele. Fez para contribuir, ele cresceu e a igreja pensava, os cristãos pensando que ele estava mal, mas ele escrevendo e tentando conscientizá-los, mostrar para eles que ele não estava mal. Ele podia estar mal ali fisicamente, mas o coração dele, a esperança dele, não, ele estava bem. Paulo não desistiu, não abriu mão, não afastou do seu propósito.
E hoje muitos de nós, né, por pouquíssima coisa a gente está balançando. Muitos por pouquíssima coisa, por situações assim, por coisas superficiais, está balançando no propósito. E Paulo mostra para a gente, olha o tanto que ele sofreu, olha o tanto que ele estava em situação crítica e ele firmado no propósito. Sim? A gente foi até Roma, eu entrei lá onde ele ficou não sei quanto tempo, estava falando aqui para o Juvenil Malvaldinho, quando nós fomos lá, estava em condição a última vez, eles não viram, mas eu entrei lá dentro, a gente desce uma escadazinha de uns 4 degraus, e a distância lá que ele ficava, eu creio que era mais ou menos 2 metros para 1,5 metro, que ele ficou ali e tinha só uma abertura assim, mais ou menos, redonda, mais ou menos assim, de 80 por 80, aonde batia a claridade do sol. E um odor muito ruim. E lá está escrito, lá é da guarda, aquilo que aconteceu, eles preservam lá ainda, no mesmo lugar. E eu chorei muito quando nós entramos lá dentro. Muito triste, lá em Roma. Muito triste. Pastor, Paulo ali na prisão, igreja, os guardas, tá, do governador, os outros presos, todo mundo, muitos sabiam que Paulo estava preso porque ele era cristão, perseguição. Muitos sabiam que Paulo estava preso porque era cristão, mas ele fala lá em Filipenses 1,12, que, olha lá, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. O Evangelho não parou de ser divulgado, de ser proclamado. Isso ajudou a crescer ali a pregação do Evangelho, a difundir, a divulgar a palavra. Ganhou Ibope. Aqui mais na frente aqui a gente vai ver que a pregação de alguns, eles ainda se sentiam assim, achava que a imagem de Paulo, que Paulo por estar sendo preso, estava manchando a imagem do Evangelho. Então, às vezes, pregava assim, meio implicado com Paulo. Eles achavam que por Paulo estar preso, ele estava manchando a imagem do Evangelho. Mas, assim, o cristão que conhecia a índole dele, os filipenses que conheciam a índole, o caráter, a criação de Paulo, a fé dele, ele sustentando ali o Evangelho, na vida dele, no exemplo dele, não tinham dúvidas disso, mas tinha gente que pensava que Paulo estava manchando a imagem do Evangelho, porque estava preso. Olha só, igreja, então, uma pessoa de caráter, de índole, de exemplo, que entregou a vida para Cristo, que sofria por Cristo, ainda tinha gente pensando que Paulo estava manchando a imagem do Evangelho. Pelo contrário, né, ele ganhou foi o prestígio de estar pregando aí para a guarda pretoriana. É isso aí. Que era a guarda elite de Roma. Né? Isso. Um grupo, como se diz assim, diferenciado em toda Roma. A elite mesmo da guarda. A elite da guarda. Paulo cumpre o ministério pastoral, né, da oração. Paulo cumpre o ministério pastoral da oração. Então, quando a gente vê os nossos pastores falando em oração, o pastor está orando pela igreja. Paulo nos dá o exemplo aqui que ele cumpre esse ministério da oração. E volto a dizer na igreja que a igreja, em contrapartida, orando a favor do seu líder. Fortalece a liderança, o líder orando pelos seus discípulos, igual Moisés orando pelos que estavam ali guerreando. Veja bem, enquanto o líder está intercedendo, a igreja está vencendo a batalha. E em contrapartida, a igreja orando. Repito aqui o que eu estou dizendo, né? Paulo, em suas palavras, né, ele dá a entender que está tudo bem. Está aqui no versículo 12, olha lá. Quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, no progresso do Evangelho. Eu quero, irmãos, que saibais que essas coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana, que o senhor falou agora, a elite da guarda, tá? E por todos os demais lugares, divulgando a palavra ali, e ele, ou seja, expandindo ainda mais a pregação do Evangelho. Tá? Os crentes se sentiram fortalecidos em seguir falando a palavra.
Aquele dia eu até fiquei assim, meio preocupado conversando aqui, falando com o pastor Walter aqui no outro ensino, que muitos ficariam assim, desanimados em ver o seu líder preso. Mas não, o Espírito Santo de Deus estava fortalecendo a igreja e mostrando que era para o crescimento. Porque se o líder estava preso, então podia ser que alguém falava assim, nossa, se está assim com ele, imagina com a gente, o que vai acontecer? Mas não, o Espírito Santo revelando que isso ali era para o crescimento da palavra, para difundir ainda mais a palavra. Ainda mais a palavra. Quando eu falei, né, alguns pregavam, igreja, com aquela intenção revolucionária. Então, Paulo fala que tinha várias maneiras. Alguns pregavam com inveja, outros pregavam com amor. Olha só. A verdade é que alguns pregaram a Cristo por inveja ou porfia, mas outros de boa vontade. Versículo 15. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Põe o próximo, por favor, Eliabe. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Próximo, por favor. Outros não anunciam a Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. 18 aí, por favor. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado. Eu ficava intrigado com esse versículo, né? Imagina, mesmo com a intenção errada, a finalidade estava sendo atingida. Porque alguns dos pregadores tinham aquela intenção revolucionária, tipo assim, de estimular o conflito, de estimular a guerra, as revoluções. Tinham pregadores com essas intenções. Mas não era a intenção de Paulo. Então, tinha várias intenções ali das pessoas que pregavam o Evangelho enquanto Paulo estava preso. E Paulo falando, né, que não tem importância, o que importa é que Cristo está sendo anunciado. Nós vemos algumas ilustrações, né, que a pessoa fala que, mesmo que não queria, o nome de Deus é glorificado. Mesmo que a pessoa fala lá, igual a gente lembra de uma ilustração daquela mulher que orava pedindo a Deus para poder mandar mantimento para ela, mandava e orava, e orava, e orava, e tinha um cara que era, né, muito assim, curtidor, que não queria, zoava, criticava da irmã que orava, e ela ele vai lá no mercado e compra uma cesta e traz para ela. E chega lá e ela fala assim, glória a Deus, Deus mandou você trazer para mim esse mantimento. E ele fala assim, não, foi o diabo que mandou, não foi Deus não. Ela falou assim, glória a Deus mesmo assim, porque quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Então, olha só, a gente ficava intrigado com essa interpretação aqui, porque parecia que para pregar o Evangelho tinha que ser somente por boa intenção, e não, até com o nome ali, até com a segunda intenção, o Evangelho estava sendo anunciado. É isso aí. Então, Deus usa os meios, Deus tem compromisso com a palavra dele. Os meios que Deus usa nos surpreendem. Nos surpreendem. Tá? Devemos ver o lado bom das coisas, aqui no versículo 8, né? Mas que importa? O versículo 18, que o Eliabe colocou ali para a gente. Mas que importa, né? O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso eu sou alegre e vou continuar assim. Que nós possamos ver o lado bom, as boas intenções, né, que a gente possa aproveitar essas boas intenções. E sim, levar o Evangelho, levar com o nosso exemplo, levar com as nossas palavras, levar com as nossas atitudes. Amém, igreja? Paulo acredita na oração dos irmãos. Versículo 19, por favor, Eliabe. Paulo acredita na oração dos irmãos. Eu gostaria muito, né, de verdade, né, que os nossos líderes acreditassem nas nossas orações. Então, a gente pode, sim, buscar do Senhor, que o Senhor nos use para poder dar crédito aos nossos líderes, aos nossos irmãos, ao nosso próximo. Que a pessoa possa acreditar na minha oração,
que possa chamar você, que possa me chamar, porque ela crê. Então, isso é muito gratificante quando alguém chama você para orar por ele. Aí você fala assim, glória a Deus que a pessoa está vendo que Deus me usa. Paulo acreditava na oração dos irmãos. Difícil, na aflição, na dificuldade, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. Fé na igreja. Acreditando na oração da igreja. Então, eu pego esse exemplo para mim. Será que o pastor Walter, o pastor Juvenil, o pastor Gessi, o pastor Odalva, o pastor Valteir, o pastor Amanda, pode acreditar na minha oração, que eu estou orando pela igreja, que eu estou torcendo pela igreja, que eu estou querendo o crescimento da igreja, que eu estou sendo sincero no meu trabalho para com Deus? A unidade. Paulo acreditava na oração da igreja, então que sejamos unidos. Vamos manter a unidade. Difícil? É. Mas Paulo nos dá essa orientação. A igreja orando fortalece o líder. Tá? A igreja orando fortalece o líder. Coloca, por favor, aí, Eliabe, Romanos 8, 9. Romanos 8, 9. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Tá? É só isso mesmo, obrigado. Vocês, porém, não vivam como manda a natureza humana. Nós somos nova criatura, né? Nós não temos mais aqueles velhos hábitos, nós não vivemos mais aquelas velhas práticas, então que nós possamos realmente transbordar essa nova natureza que tem em nós. Tá? Paulo tinha a sua expectativa e esperança em Cristo. Já lemos lá, aquele outro versículo lá de Romanos. Coloca, por favor, aí Filipenses 1:20. Filipenses 1:20. Olha lá. Paulo tinha sua expectativa e esperança em Cristo. Eu falei agorinha, né, que se eu depositar a minha esperança no homem, é bem provável que eu vou me frustrar. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever. Paulo tinha a certeza que ele era incumbido por Deus de fazer a obra. Certeza. E olha lá, o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever. Para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Ele realmente tinha esperança no Senhor. Não devemos realmente, nós sabemos disso, depositar a nossa esperança em nós mesmos. Inclusive, quando a palavra de Deus fala maldito o homem que confia no homem, não é eu confiar no pastor Valtim, né? Não, é eu confiar em minhas próprias forças. A palavra de Deus fala isso, não é eu confiar no outro, é confiar em mim mesmo. A esperança e a confiança de Paulo está no Senhor. A gente consegue, igreja, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em qualquer situação, depositar a esperança e a confiança no Senhor? Devemos. Devemos. Tá? Nada poderia confundir Paulo ou desanimar, porque a paz de Deus estava no coração de Paulo. A paz de Deus que excede todo entendimento, a paz de Deus que não dá para entender, não tem palavras para explicar, a paz de Deus que não tem como descrever, ele tranquilizava o coração de Paulo. Nada poderia desanimar Paulo, porque ele tinha um objetivo, né? Ele tinha a ciência que ele era incumbido, escolhido e ordenado por Deus. Se você tem a convicção que você é escolhido, ordenado e separado e selado para Deus, as circunstâncias não vão te desanimar. Vai bater com força, mas não vão te desanimar. E Paulo tinha essa esperança. Imagina a igreja, independente da circunstância, ele não desmotiva, ele não desanima. Filipenses 1:20 está aqui, né? Ele colocou para mim ali, obrigado, obrigado, a gente leu ali. Precisa estar muito, põe no 21, por favor, aí, Eliabe. Precisa estar muito fortalecido no Senhor
para dizer isso ali, né? Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo não estava desanimado e desiludido e querendo morrer. Não estava, não. Paulo não estava, não. Ele estava super bem. Porém, ele está querendo dizer que estar com Cristo é o descanso. Se ele morresse, ele estaria ainda melhor, infinitamente melhor do que na situação atual. Morrer para as coisas do mundo. Olha o 22, né? Mas se o viver, põe o 22, por favor, Eliabe. Mas se o viver na carne lhe der fruto da minha obra, não sei, então, o que devo escolher. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que devo escolher, se é continuar vivendo ou se é morrer para viver, morrer e estar com Cristo. Pode pôr o 23, por favor, Eliabe. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Pode ver o próximo, por favor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. Olha lá. Paulo preocupado com a igreja, porque ele tem muito a oferecer, ele tinha muito ainda a ensinar à igreja. Revelação. Então, quando a gente lembra aqui do pastor Juvenil, o aperto, a situação que ele passou naquela época, mas é porque ele ainda tem muito para poder nos enriquecer. Então, Deus concedeu ao pastor Juvenil ainda muitos anos de vida, porque nós temos muito que aprender com ele ainda. Paulo fala aqui, porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. Ou seja, se ele parte para Cristo, estaria descansado, estaria no gozo eterno, estaria em paz, mas a igreja precisava muito dele. E ele deixa claro no versículo 24 aqui, tá? De Filipenses. Ele não estava desistindo de viver, ele não estava triste, desanimado, desiludido, mas ele estava ciente que morrer e estar com Cristo era melhor do que estar aqui, era lucro, era vantagem, era mais interessante. Tá? Gálatas 2:20, põe por favor aí, Gálatas 2:20. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. Olha só, igreja, bênção, viu? Bênção mesmo. Como eu falei, né, agora há pouco, alguns dos pregadores pensavam que Paulo manchava a imagem, tá? Porque ele estava preso, mas Paulo deixava claro nas suas cartas, nas suas mensagens para a igreja, que quando ele estava fraco é porque aí sim ele estava forte. Tá? Paulo é grato pela lealdade daqueles que veem o verdadeiro significado da sua prisão. Paulo agradecia, era grato por aqueles que viam, aqueles que realmente, né, enxergavam o verdadeiro significado da prisão dele. Era para que alcançasse mais, para que eles se fortalecessem ainda mais, para que a palavra fosse ainda mais divulgada, uma guarda ali dos governantes, a guarda da elite, né, a guarda pretoriana, toda conhecendo a palavra, Paulo levando o evangelho e levando a palavra, a salvação para aquelas almas. Estava crescendo, estava difundindo ainda mais o evangelho. Ele ainda está ativo, né, testemunhando, e é sua fidelidade ao evangelho apostólico que lhe trouxe aqueles sofrimentos. A fidelidade de Paulo à missão dele, ao propósito dele, fazia com que aquela perseguição ainda aumentava. Eu não sei, né, se todos nós ainda, né, estaríamos preparados para poder passar pelo que Paulo passou. Então, que o Senhor nos prove dentro do nosso limite. E a palavra de Deus fala isso, que o Senhor nos provará dentro do nosso limite, das nossas condições de suportar. Paulo está incumbido por Deus, ele tinha ciência disso, né? Põe para mim, por favor, aí, Lucas 2:34. Ele tinha ciência disso. Nós temos ciência, igreja, que nós somos incumbidos, separados, selados e preparados por Deus, escolhidos para a obra dele. Simeão os abençoou,
e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele. 1 Tessalonicenses 3,3 também, por favor. 1 Tessalonicenses 3,3. A fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições. Vocês mesmos sabem muito bem que elas fazem parte daquilo que Deus quer para nós. Porque nós temos que ter ciência que seremos perseguidos por causa do Evangelho. Às vezes a perseguição não é no sentido literal, mas tem gente que enfrenta uma peleja a vida inteira com uma enfermidade, com um familiar que não está na igreja, com um familiar que está envolvido com as drogas. Tribulações e dificuldades das mais extremas. Não é só literalmente a perseguição, de não deixar a gente vir aqui para a igreja, de não deixar você falar da palavra. Não é só essa perseguição nesse sentido literal, não é só ela. Muitas outras tribulações, muitas outras dificuldades, nós estamos sujeitos por causa do Evangelho. Tá? Paulo não abriu mão do seu púlpito. Então, aqui é um do outro esboço, ainda que o pastor Walter passou para a gente. Como eu falei, né? Ele é um líder nato. Ele não abriu mão da sua posição. Precisou animar, ele estava pronto para animar e para falar, e para motivar, para alegrar, para poder confortar. Precisou instruir, ele estava pronto para instruir, para ensinar. Precisou exortar, Paulo estava pronto para exortar. Igreja, independente da circunstância, ele estava pronto para assumir, ele estava firme na posição dele. Então eu vejo aqui, líderes que estão passando por dificuldades, parece que está sozinho. Parece que está sozinho. Parece que não abraçaram ele, não ajudaram ele, mas ele está firme assim como Paulo estava firme. Podemos dar as mãos, podemos sim manter a unidade, como disse o pastor Walter, para fortalecimento da obra, para crescimento mais intenso da obra. Ele não abriu mão do púlpito, né? Ele exortava sempre que devia. Eu até falei isso agora, né? Que nessa área Deus ainda vai me ensinar mais, para poder falar quando precisa, né? Falar com seriedade, falar na palavra. O pastor Júnior me ensinou isso já. Eu só tenho que praticar mais. Se eu for exortar, se eu for chamar a atenção, se eu for conversar com alguém, e se eu falar na palavra sem ser de mim mesmo, acabou. Tem que praticar isso mais. E se eu falo na palavra, não tem dúvida, porque aqui não tem questionamento. Tá? Em Filipenses 1, do 27 ao 30, põe para mim, por favor, do 27 agora, Filipenses 1, 27 ao 30. Eu vou ler esses 3, 4 versículos aí. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, né, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se eu não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. Olha lá. Está vendo? Paulo está falando que, tanto se ele puder ir ver os filipenses, ou se ele não puder, ele vai saber, né, que vocês continuam firmes e unidos. Saberei também que vocês, por meio da fé, que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo, um só propósito. 28, por favor. Não tenham medo dos seus inimigos, sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados, né, e de que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo, mas também sofrendo por Ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Igreja, esses 3, 4 versículos que eu li agora, eles têm algumas expressões, né, tipo, estáis firmes, lutando, adversário, combate. Mostra que nós estamos numa guerra. Os filipenses estavam numa guerra espiritual.
Dificuldade na convivência, sempre teve dificuldade na convivência. Paulo, várias vezes nas cartas, ele recomenda, ele orienta a igreja sobre as dificuldades de relacionamento, igual nós temos na atualidade, super normal. Aqui ele fala que nós não podemos desanimar ou mostrar ou abaixar a cabeça diante do inimigo. Cabeça erguida, para cima. Porque isso vai mostrar que você está consciente que você já é vencedor. Esse dia eu falando para uma pessoa que a pessoa estava assim, cabisbaixa, moribundo, triste, por causa que deu uma baqueada. O inimigo quer ver você com a cabeça para baixo, então levanta a cabeça, né, olha para Cristo e espera que a vitória está na sua mão. A vitória é certa, então se você não se mostra desanimado, o inimigo tem que bater em retirada. Ele fala assim, aquele ali não abala, eu faço, tento, mas ele está firme, então não dou conta. O inimigo tem que bater em retirada. A perspectiva de Paulo é otimista. Mesmo a igreja sendo perseguida, ele confia que sua salvação final será garantida se mantiver a fé. Tem que manter a fé em Cristo, tem que focar, tem que olhar para Cristo, tem que esperar em Cristo, tem que não pode desviar a atenção para as dificuldades. Ele tinha tudo, né? Ele tinha tudo para poder estar ali, desanimar, desfocar, desfalecer, mas não. Erguia a cabeça. Ele realmente, quando foi para o final da trajetória dele, ele fala que combateu o bom combate. Ele completou a carreira. Ele guardou a fé. Paulo é um grande exemplo para nós. Um grande exemplo. A gente pode discorrer aqui uma série de versículos que nos fortalece com o exemplo de Paulo. Paulo exorta, né, igreja, que nós sofremos, olha só, ele fala que nós sofremos, está no versículo 29, e se a gente sofre, se a gente tem o privilégio, quer ver, volta lá, por favor, olhar no 29, a gente tem, igreja, a gente não tem o privilégio de servir a Cristo. Isso, olha lá, nós temos o privilégio de servir a Cristo. Eu falei disso aqui na outra vez. Mas a gente tem que ter ciência que o privilégio de servir a Cristo, mas também de sofrer juntamente com Cristo. Porque agora nós somos nova criatura juntamente com Cristo aqui. Nós temos uma nova vida. Então, o que Cristo passou, a gente também vai passar. Nós somos o quê? Co-participantes. Do jeito que nós vamos herdar o que Cristo herdou, nós somos co-herdeiros, ou herdeiros, nós somos também co-participantes no sofrimento com Cristo. Então, não é só o privilégio de servir com alegria, com vida, com paz, mas também o sofrimento que Cristo sofreu. Tá? O sofrimento, é claro, na nossa carne é fruto de quê? De uma natureza caída, de um pecado, dessa carne nossa. Então, vai sofrer, vai passar por dificuldades, né? Mas a gente tem essa certeza que também é por causa que nós estamos juntamente com Cristo. Nós somos agora irmãos de Cristo. A gente tem essa experiência juntamente com Ele. Não só de servir, mas também de sofrer. Que possamos ter ciência disso aí, né? E ter certeza que a vitória está na nossa mão. Que nós seremos nós somos, quer dizer, mais do que vencedores. Igreja, mais do que vencedores é muito amplo, mais do que vencedores, porque no conceito humano, né, vencedores é uma coisa, mas no conceito de Deus nós somos mais do que vencedores. Tá? Eu agradeço muitíssimo, tá, irmãos, muitíssimo pela atenção aí, agradeço a oportunidade, foi uma bênção poder compartilhar aqui, ouvir o pastor contribuir. Então, para mim é um aprendizado, e é uma honra poder estar aqui crescendo um pouco aí com os irmãos. Obrigado, Deus abençoe, pastor Walter, devolvo aqui a oportunidade. Deus abençoe, pastor Absen, né? Que nós possamos colocar isso em prática para a nossa vida. Muito bom aprendizado. Quantas coisas, né, nós precisamos entender sobre a questão da unidade. O apóstolo Paulo, nessa epístola aí, irmãos, 4 capítulos, tem, se não me falha a memória precisamente,
são 14 ou 16 citações da palavra alegria. Como que uma pessoa presa vai falar de alegria estando preso, frustrada a liberdade, né, de direito de ir e vir. Mas por quê? Deus fortaleceu ele. Porque era para acontecer aquilo, para o Evangelho nos alcançar hoje, pastor Vital. É o Evangelho que nos alcança aqui agora, nesse momento. Né? Evangelizou a Europa e alcança aqui toda a América, e chega nos nossos lares, chega nas prisões, nos hospitais, né? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o Deus que operou lá, né, na igreja primitiva, opera no nosso meio da mesma forma. Basta o quê? Obedecer. Entender que o processo da nossa salvação é estar crendo nessa palavra, exercitando, anunciando essa palavra. Aí vem aquela alegria. Luta? Ixi, quem não tem, né? Todo mundo tem luta. Quantas você e eu, nós já vencemos? Só de estarmos vivos, nós já estamos vencendo, né? Um kit aí, né? Muita coisa. E aí, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos louvar o Senhor com uma canção e uma oferta para Deus, e nós vamos encerrar. Eu devolvo ao nosso pastor presidente, ele vai fazer a oração aqui conosco e as bênçãos apostólicas. Sábado nós temos consagração aqui, das 8 da manhã às 10. Pastor Toninho vai nos trazer uma palavra aqui no sábado. Nós estamos sabendo aí que encerra essa semana, né? Nós estamos caminhando aí para a ceia do Senhor no domingo próximo. Não esqueça da BD, você que nos assiste aí, ore, divulgue, participe. Está sendo uma benção, tem a Quinta da Vitória, depois da manhã, o pastor Joel. Amanhã nós estaremos numa outra reunião na regional nossa, lá na regional 5, igreja em que está o pastor Divino. E semana que vem nós vamos fazer uma reunião com a igreja aqui, local, com a liderança, os departamentos, em o nome de Jesus. 370. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de venturas sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Pastor Juvenil, devolvemos aqui. A paz do Senhor para os irmãos, vamos ficar de pé. Agradecer ao nosso Deus. Estava aqui o pastor Abson, pensando aí quando ele estava preso naquele navio, 277 ou 76, não sei, parece 76, e mais o comandante ainda, teve que obedecer ele. Se vocês não obedecerem, nós todos vamos morrer. Porque Deus já tinha mostrado para ele, quando ele estava a caminho de Roma. E eles foi parar na ilha de Malta, onde aquela cobra picou a mão dele, quando eles foi muito frios, que foi aquecer, fazer aquela fogueira lá para aquecer, a cobra picou a mão dele. E ele falou, esse homem é devedor, ele vai morrer.
ele deve alguma coisa, ele vai morrer. Passou os tempos, não aconteceu nada. Aí ele mudou o parecer, esse homem é Deus. Esse homem é Deus. Quer dizer, mudou completamente. De vez de morrer, é Deus. E ali é o pai daquele príncipe daquela ilha, dos bárbaros, né, ali naquela ilha. E estava doente, ele convidou, ele foi lá, orou, o pai dele recuperou a saúde. É assim que Deus faz. Preso, mas a palavra e o poder de Deus continua. Mesmo na prisão, estando preso, mas o poder de Deus continua. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus pela palavra que ouvimos aqui nessa noite. É uma advertência para todos nós. Deus eterno, maravilhoso Jesus, neste momento, nós agradecemos a Ti pelo louvor, pelos irmãos que aqui estão, as pessoas que também estão cooperando, estão também ouvindo do outro lado também desse programa. Venha abençoar todos nós ao retornar para o nosso lar, a nossa família, a cada um de nós. Guarda, Senhor. Nós te pedimos, ao retornar para o nosso lar, ser conosco, dê uma noite de sono, de descanso para cada um de nós e possamos nós, meu Deus, um novo dia amanhã, dando a oportunidade para nós novamente. Nós agradecemos a Ti também pela Tua palavra, pelo Teu servo, pastor Abs, e todos nós que aqui estamos, Senhor, ao retornar. Nós sabemos que o Senhor está conosco em todo lugar, em todo tempo, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós agora e sempre. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.